de tantas experiências únicas e coisas fantasiosas que os jogos podem nos proporcionar, tipo atirar em zumbis, enfrentar monstros gigantes ou simplesmente ter uma vida feliz, dirigir também costuma ser uma dessas coisas que todo mundo tem vontade de fazer. Então, desde o princípio dos videogames, os jogos de corrida sempre estiveram entre nós, justamente para saciar essa ânsia de não só pilotar, mas também de disputar um racha com qualquer coisa que seja considerada um veículo, desde motos, carroças até karts ou bicicletas. Eu, pessoalmente, num certo jogo em específico, já cheguei a dirigir isso daí que você tá vendo na sua tela, que talvez você não acredite, mas funciona exatamente igual a um carro, porque tem rodas, buzina e respeita as leis de trânsito. Detran que se cuide, inclusive. Por mais diferenciados que os jogos de corrida possam ser, no meu entendimento, eles costumam ir para 3 caminhos diferentes. Então, ou eles vão para um lado mais realista, tipo um Gran Turismo ou Fórmula 1, que simulam corridas de verdade com vários elementos complexos, ou então eles vão para um lado mais casual, assim, com jogos estilo Need for Speed, onde eles não costumam respeitar muito as leis da física, mas por uma boa razão. Mas a terceira opção é quando eles são mais arcades, né, como um Mario Kart da vida, assim, com itens ou outros elementos mais criativos, digamos assim. E claro, né, existem vários subgêneros dentro dos jogos de corrida, mas eu acho que esses são os principais. Mas ok, e o Crazy Frog, né? Onde ele entra nessa história toda? Bom, há algum tempo atrás eu tava tentando decidir qual jogo eu iria trazer aqui pro canal, porque eu já tava sentindo falta de jogar algum jogo que fosse verdadeiramente amaldiçoado e terrível. E um amigo meu me disse que durante a infância dele, ele tinha um jogo de corrida do Crazy Frog. Olha só que maravilha, não tem como isso ser bom. Então é óbvio que chamou a minha atenção e eu tive que jogar esse jogo, e de início eu achei que não daria um vídeo por se tratar de um jogo de corrida que, além de tudo, ainda era extremamente curto. Mas conforme eu fui jogando, eu percebi que eu não podia guardar essa experiência só comigo. O mundo precisava conhecer a desgraça que é esse jogo. Eu tenho que compartilhar com vocês a experiência terrível que eu passei. Então, já se ajeita aí, assina os termos de mau gosto e já vai deixando o like, porque o vídeo de hoje é sobre Crazy Frog Racer 2. Ah, mas por que o 2 e não o 1? Porque o 2 consegue ser pior do que o primeiro. E também porque sim. Crazy Frog tem uma história interessante, né? Ele começou de uma maneira tosquíssima, sendo uma das primeiras coisas a viralizar na internet, e foi evoluindo até virar um toque de celular irritante e posteriormente um músico muito bem sucedido, acredite se quiser. Além de praticamente ter inventado essa ideia ridícula e desagradável de mascote que canta. Então, se você conhece e odeia coisas como o Gummy Bear, culpe o Crazy Frog. Meu voto é do Lobão. Nessa carreira musical ele fez muito mais sucesso do que deveria, né, batendo de frente com o Coldplay num certo momento, e ele também tem um cover muito famoso de uma música do Queen. Mas pra mim, o ponto mais alto de todos os feitos do Crazy Frog foi ele ter quase que protagonizado um enorme golpe de 500 milhões de dólares feito por uma empresa internacional de assinatura de toque de celular, que eu imagino que muitos de vocês vão se lembrar, né, a tal da Jamster, que tinha umas propagandas aqui no Brasil, tipo ligue 33333 e digite alguma coisa pra receber um jogo ou toque de celular. Mas a pegadinha era que para cada coisinha que tu pegava era R$5 por semana. E é óbvio que era impossível de cancelar essa assinatura. Então já dá para entender como que o golpe aconteceu, né? A pessoa baixava um toquezinho do Crazy Frog, uma musiquinha do Gummy Bear, um joguinho do Avatar. De repente a pessoa tava pagando muitos e muitos dólares por semana, sem nem saber de onde que era exatamente essa cobrança. Então isso foi muito bizarro. E os jogos do Crazy Frog foram apenas mais uma dessas coisas incríveis presentes no currículo dele, até porque naquela época qualquer coisa virava jogo, né? Então era só uma questão de tempo até alguém decidir que seria uma ótima ideia enfiar o Crazy Frog nos consoles. Então foi no ano de 2005 e 2006 que a desenvolvedora francesa Neko Entertainment, responsável por grandes sucessos como Arthur e os Minimóis de DS, resolveu fazer a saga Crazy Frog Racer, que claramente tinha tudo para ser o novo Mario Kart dos jogos de corrida, não é mesmo? Claro que não, porque esse jogo é podre e nada nele funciona, mas isso parece ter sido meio proposital, pelo menos eu espero que tenha sido, porque desde o primeiro momento que eu coloquei as mãos nesse jogo eu fui percebendo uma coisinha aqui ou ali que não é possível que tenha sido sem querer. Ou esse jogo é horrível de um jeito genial, ou ele é um grande desastre. Bom rapaziada, só um aviso rápido, enquanto eu editava esse vídeo eu comecei a discordar de mim mesmo, e aí eu decidi regravar o resto do vídeo daqui pra frente, e olha que eu já tinha refeito esse vídeo umas 4 vezes, mas enfim, eu só tô avisando isso porque talvez vocês
talvez acabem estranhando que a minha voz vai estar diferente, mas é porque eu tô gravando num outro dia e eu tô com gripe também. Mas é isso, eu acho que o vídeo ficou bem melhor do que antes e é isso que importa, então bora lá. Começando aqui pelo menu, a primeira coisa que a gente vê assim que inicia o jogo é essa tela incrível com a música mais famosa do Crazy Frog simplesmente explodindo, estourando, pra já te receber daquele jeito. Bom, depois dessas boas-vindas muito marcantes, dá pra reparar que o resto do menu é até que bem decente. Realmente parece um jogo normal de corrida mesmo, como qualquer outro. Se você tampar o Crazy Frog com a mão, dá pra dizer facilmente que isso aqui é um burnout, sei lá, né? Vai dizer que não, tô mentindo. O jogo tem a opção de jogar de dois, tem alguns modos alternativos, tipo aquele clássico de marcar o seu melhor tempo numa pista, que eu espero que ninguém tenha usado isso aqui, porque quem que vai querer ter salvo um recorde de tempo no jogo de corrida do Crazy Frog, né? Mas tudo bem, tem gosto pra tudo. Mas eu teria medo dessa pessoa mesmo assim. A única coisa aqui no menu que começa a entregar que esse jogo talvez seja meio estranho são esses minigames, o pinball do Crazy Frog e o jogo de ritmo. O pinball é meio esquisito, porque ele não é exatamente um pinball convencional, digamos assim, porque você constantemente escolhe a direção que você tá indo com a bolinha, que inclusive é o próprio Crazy Frog, como se fosse um hamster. E aí você vai marcando pontos conforme vai batendo e eliminando os drones, que são vários, diga-se de passagem. E eu achei o gameplay até que engraçado até certo ponto, né? A única parte ruim é que ele é um pouco difícil, apesar de não parecer, e acaba levando um certo tempo até finalizar todos os drones, e aí quanto mais tempo você demora, mais a música vai repetindo. Então dependendo do quanto você demorar, tu vai sofrer uma lavagem cerebral com as músicas do Crazy Frog tocando infinitamente. Pelo menos tem um jeitinho de escolher a música antes de entrar na fase. And now, ladies and... Make your body rock. Já o jogo de ritmo eu prefiro nem comentar o gameplay alucinante, porque só de olhar já dá pra sentir. Não é o pior jogo de ritmo que eu já joguei na vida, mas com certeza também não é o melhor. Todas as 5 músicas nele são muito fáceis, mesmo no hard, e no easy então nem se fale. O que mais chama atenção aqui na verdade, são os incríveis movimentos do melhor dançarino que já pisou na terra. Se juntasse todas as gerações de dançarinas do programa do Faustão, não daria nem 1/4 da habilidade e presença do Crazy Frog. Olha só que bonitinho, nem parece que é motoqueiro, velho, broxa e esquizofrênico. Vamos agora pro jogo principal, dar uma olhada nos personagens, porque tem algumas coisas aqui que eu preciso falar sobre. São 12 personagens no total, e desses 12, metade de fato existe na lore do Crazy Frog, mas o resto é inventado só para os jogos. Desses que são da lore do Crazy Frog, tem ele mesmo no traje padrão, e ele com visual de férias, que pode facilmente ser confundido com o avô de alguém. E tem os drones, que são os inimigos mortais do Crazy Frog, que sempre estão perseguindo ele nos clipes, porque, pra quem não sabe, o Crazy Frog é um foragido e a cabeça dele vale uma recompensa. Ele é tipo um pirata de One Piece. E entre os drones a gente tem aqui o Crazy Frog Drone, que é literalmente o Metal Sonic do Crazy Frog, sem tirar nem pôr. Um detalhe engraçado é que o drone, ele tem uma protuberância ali, né, onde o Crazy Frog acabou sendo censurado dessa vez. Isso é uma coisa que acontece. Às vezes ele é censurado, às vezes não. Mas ok, e aí tem os outros personagens, né, eles são engraçadinhos até. Primeiro tem essa tal de Ellie, que infelizmente não é a mesma Ellie do The Last of Us, mas é uma Tinkerbell do Clube das Winx, diretamente da Deep Web. E eu sei, não dá pra ver a asinha dela de fada sensata, porque a asa é da mesma cor que o fundo da seleção de personagem. Incrível, né? E tem esse moleque e esse cozinheiro, que definitivamente são 2 dos personagens já feitos, sem dúvida nenhuma. E aí, cara, tem esse aqui. E esse aqui é uma coisa. Porque assim, segue a minha linha de raciocínio. Os personagens de Crazy Frog, eles tentam parodiar alguma ideia ou algum estereótipo. No primeiro Crazy Frog Racer, por exemplo, tinha uma personagem secreta chamada Matilda. E a ideia é que ela fosse uma paródia da doença da vaca louca, né? Pra tu ver o nível das coisas. Peak Character Design. E esse aqui é o Green, de Green Reaper. Ou seja, ele é pra ser literalmente a morte. E pra piorar, o melhor amigo dele é o Flash, que é idêntico ao Alvin de Alvin e os Esquilos. E agora eu te pergunto, por que a morte está presente no jogo do Crazy Frog? Porque ela e o Alvin são melhores amigos, e acima de tudo, porque os dois são rappers.
Sinceramente, eu não sei responder nenhuma dessas perguntas, mas eu espero que a resposta não esteja com o gorila ninja que dirige o Banana Móvel. Ah, e mais uma coisa, vocês repararam que na tela inicial do jogo aparece o Crazy Frog, o seu arqui-inimigo Robotnik do universo Crazy Frog, e atrás dele, o Green? Pois é, o que será que eles estavam querendo dizer, né? Ai, que medo. Indo agora pro jogo de verdade, à primeira vista ele pode parecer um jogo normal, né? Mas eu garanto que esse jogo pode ser muitas coisas, agora normal não é uma delas. É só olhar pro Crazy Frog dirigindo a sua moto invisível no meio da tela. Se isso não te diz nada, meu amigo, eu não sei o que poderia dizer. Lembra que eu disse que esse jogo não funciona e que ele é podre? Então, na verdade ele não é podre, ele só é uma experiência muito inesquecível. E você pode sim interpretar isso da maneira que você quiser. Só que assim, de fato ele não funciona, né? Isso sim é verdade. Porque assim, a gente tem 11 itens nesse jogo, né? E diferente do Mario Kart, por exemplo, onde cada item faz uma coisa e no geral tudo faz algum sentido, aqui é justamente o contrário, porque nada funciona. E cada um desses itens tem uma enorme pegadinha por trás. Começando por esses 5 aqui, que fazem exatamente a mesma coisa que a banana do Mario Kart. Você solta uma armadilha pra trás, o Crazy Frog fala bim bim, e se alguém passar por cima, desacelera e perde vida. E aí a gente tem os mísseis que saem 3 seguidos em linha reta, mas a única maneira de acertar eles é colando na traseira de alguém, porque se você usar, mesmo que a uns 3 centímetros de distância, o míssil vai bater no chão ou você vai errar completamente. E aí tem flash, que funciona na mesma lógica, né? Mas às vezes nem colando na frente de alguém você consegue acertar ele. E aí tem o pior de todos, que é a bomba atômica, que quando ativada sai voando numa distância fixa e numa velocidade insignificante, que tem 100% de chance de não acertar absolutamente nada em momento nenhum. E aí nos resta apenas os 3 itens que parecem fazer algum sentido, que são o boost, que geralmente vai te fazer cair da pista porque é um grande boost mesmo, né? Eu não estou brincando. O shield, que te protege do próximo dano que você for levar em alguns segundos. E esse das 3 bolas, que é o único item que não tem pegadinha por trás. Ele realmente funciona e é um item útil. E aí eu te pergunto, né? Por que eles fizeram os itens desse jeito? Por que eles se deram o trabalho de fazer 5 itens idênticos e outros que só não funcionam? Não é possível que não tenha sido intencional, né, cara? Outra coisa engraçada dos itens é que o RNG é muito cagado, né? Diversos momentos eu pegava 10 bombas seguidas numa pista e obviamente errava todas, né? Ou ficava durante uma copa inteira, né? 3 corridas seguidas sem ver 90% dos itens, porque eu pegava sempre os mesmos 2 ou 3. E falando das pistas, cara, eu acho que eles deram uma leve avacalhada aqui também. Não tanto quanto nos itens, mas o suficiente. Quando eu joguei esse jogo, eu senti que eu tava jogando o pior jogo de corrida da minha vida. E depois de muita reflexão, eu acabei percebendo que o problema desse jogo é uma combinação de fatores. Eu não sei se você já andou de montanha-russa, mas elas costumam ter várias curvas e loopings e essa coisa toda. E as pistas do Crazy Frog meio que seguem essa ideia, porque você nem termina de fazer uma curva e já tá fazendo outra, e às vezes não tem parede, aí você sobe, desce, entra numa rotatória que não dá pra saber pra onde tem que ir, pula lá de cima e perde um monte de vida, e tudo isso enquanto você tá a 300 km por hora ouvindo as músicas do Crazy Frog estourando no seu ouvido repetidas vezes. Essa é a experiência de jogar esse jogo maluco. Por isso que eu digo que ele é inesquecível, né? Ele faz uma lavagem cerebral e troca todas as suas memórias e vivências pelo Crazy Frog. Você termina esse jogo pelado, falando bim bim e dirigindo motos invisíveis, cara. E eu sei que pela gameplay não parece ser tudo isso, mas esse é o tipo de coisa que você só vai entender se você jogar esse jogo do início ao fim. E cara, das 4 copas, a primeira e a segunda elas são de boa, assim, né? O jogo começa parecendo que é um jogo normal, só que ele fica completamente avacalhado lá pela terceira e quarta copa, onde em qualquer subidinha tu cai da pista, sai voando toda hora, é muito arrombado. As pistas são muito cagadas, cara, é uma maravilha. Mas enfim, eu acho que deu pra entender bem a vibe indescritível que é esse jogo. Eu acredito realmente que ele foi feito pra ser um grande shitpost. Provavelmente dar ele de presente pra alguém era o equivalente a dar um jogo hentai pra algum amigo na Steam hoje em dia. Eu acho que é bem essa a vibe. Em questão de gráfico, dá pra ver que ele até que é bonitinho, né? Os cenários fazem referência aos clipes do Crazy Frog de maneira bem fiel. E tem um outro minigame também que é o modo batalha, que é mais uma das coisas que não funciona nesse jogo, mas justamente por isso é engraçado, porque eles te colocam numa arena redonda pra tirar X1 com teu amigo, mas é aquela coisa, né? Você tem aqueles mesmos 11 itens horrorosos pra usar, então boa sorte. Ultimamente eu passei a evitar a existência do Crazy Frog, porque toda vez que eu lembro dele, eu automaticamente também me lembro das 5 horas que eu passei jogando Crazy Frog Racer 2. Eu tinha certeza que seria um jogo meio meme, mas eu não esperava que ele seria especial desse jeito que ele foi. No mais, eu queria dar os parabéns para as pessoas que fizeram esse jogo, porque ou elas não testaram absolutamente nada e só disseram que estava pronto e lançaram o jogo de qualquer jeito, ou elas conscientemente se juntaram e fizeram a melhor, pior paródia de Mario Kart que eu já vi na vida. E ainda
colocaram o Crazy Frog como protagonista. Mas assim, no geral, esse jogo não passa de uma mera piada que custou tempo e dinheiro pra ser feita. Mas, pra ser sincero, eu fico feliz por essa piada existir. É um jogo que eu definitivamente nunca mais vou jogar na minha vida. É um jogo que me causa dor física, às vezes, quando eu lembro de certas coisas que eu passei nele. Mas foi engraçado, foi bom sanar essa minha curiosidade. E, bom, eu imagino que esse vídeo tenha ficado mais curto que o normal, mas eu quis fazer ele mesmo assim, porque nem todo vídeo precisa ser um enorme, grandioso vídeo, né? Eu queria falar sobre esse jogo, mas ao mesmo tempo não senti que dava pra falar muita coisa, sabe? Então, se 5.000 pessoas verem isso, eu já ficaria feliz, né? E claro que eu ficaria ainda mais feliz se fosse umas 100.000, mas eu agradeço mesmo assim quem assistiu até aqui. Principalmente quem me assiste aí almoçando ou de madrugada, né? Muito obrigado pela sua presença. Mas é isso, né? Até a próxima.